mas Deus me conduziu a ele mais uma vez. Provérbios capítulo 1, verso 28 e 29. E clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão, porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Que a tua bênção nos alcance, Pai. Diante da tua palavra, oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Sabe, Salomão usou uma figura de linguagem aqui nos Provérbios, chamada prosopopeia. É quando, na literatura, você usa desse subterfúgio para dar características humanas ou atitudes humanas a algo que é, vamos dizer assim, impessoal. O texto fala da sabedoria, que é a base do livro de Provérbios. E, portanto, é como se a sabedoria dissesse: eles me rejeitaram e vêm clamar a mim e eu não respondo a eles. Eles buscaram a mim de madrugada e eu não os quis ouvir. Por quê? E o finalzinho do verso 29 diz, verso 28, porém, 29, não preferiram o temor do Senhor. Mas isso muito bem pode se aplicar ao Senhor, por quê? Porque não há sabedoria sem Deus. Buscar a sabedoria de Deus implica em buscar a Deus. Rejeitar a sabedoria de Deus implica em rejeitar a Deus. E, irmãos, Deus deixa claro que existem determinadas orações que Ele não vai ouvir. Não adianta clamar, não adianta pedir, não adianta buscar, Ele não ouvirá. Isso é muito duro. Isso deve nos deixar, de fato, vigilantes quanto à nossa vida, porque há o desejo de Deus em responder às nossas orações, mas Ele precisa ver algumas questões em nós eliminadas para que possa, de fato, ouvir as nossas orações. Deus não ouve as nossas orações, em primeiro lugar, quando oramos para satisfazer o ego. A palavra de Deus diz em Tiago, capítulo 4, versículo 3, pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastardes em vossos próprios deleites, em vossas próprias vontades, para atender e alimentar o vosso ego. Porque, irmãos, o nosso prazer tem que estar no Senhor e não em nós mesmos. O nosso prazer, a nossa alegria, a nossa satisfação tem que ser o Senhor. E quando nós estamos no controle, o nosso ego domina, nós viramos pessoas extremamente egoístas e passamos a pedir apenas e tão somente para satisfazer o nosso ego. Mas Jesus nos ensinou em Mateus 22, 37, que nós devemos amar ao Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, de todas as nossas forças e com todo o nosso entendimento. Portanto, olhe bem para o seu coração na hora de pedir algo. Veja se isso não é algo apenas para você e tão somente para você. Porque se for para satisfazer o seu ego, o seu egoísmo, o seu posterior orgulho, Deus não vai ouvir a essa oração. Segundo, quando oramos para satisfazer aos ídolos do coração, Deus não responde às nossas orações. Quando nós lemos Ezequiel, capítulo 14, versículo 34, Ezequiel, capítulo 14, versículo 3 e 4, a palavra de Deus diz: Filho do homem, estes homens levantaram os ídolos nos seus corações, e o tropeço da sua maldade, e puseram diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? De modo nenhum, é uma pergunta retórica. Claro que não. O que eles vêm falar com Deus?
O que eles vêm questionar a Deus, isso é uma forma de oração. Versículo 4. Portanto, fala com eles e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos. Como é que Deus responde aos ídolos? É com desprezo, porque a Bíblia diz que o ídolo não é nada no mundo. Deus é tudo em nossas vidas. Deus não responde às nossas orações quando dentro da nossa alma existem ídolos. O nosso eu pode ser, o nosso filho pode ser, o carro, as nossas posses, a nossa posição, o mundo. Deus não vai ouvir orações de gente idólatra. Terceiro, quando oramos para vivermos na avareza, Deus não responde às nossas orações. Veja bem, quando oramos para satisfazer o ego, para satisfazer aos ídolos do coração, ou para vivermos na avareza. A palavra de Deus diz em Provérbios, capítulo 21, versículo 13. Provérbios, capítulo 21, versículo 13. A Bíblia diz: o que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, ele mesmo também clamará e não será ouvido. Eu tenho dito, repetido, nós sabemos disso. Toda vez que você é abençoado por Deus, olhe para as bênçãos que Deus já tem lhe dado e abençoe pessoas, abençoe necessitados. Não fique com o guarda-roupa lotado de roupas que você não usa. Às vezes são sapatos, às vezes é uma despensa cheia de comida, que às vezes vai até vencer. Deus tem abençoado você, Deus mandou uma bênção inesperada. É um dinheiro a mais que Deus mandou, uma bênção, alguém que te devia muito tempo, e aí você nem esperava, chegou esse dinheiro na sua mão. O que você faz? Você abençoa alguém, pega parte daquilo, divide essa bênção com alguém. Porque a Bíblia diz que a avareza é idolatria. Deus não ouve a idólatras, Deus não ouve a avarentos, irmãos. Temos que ter isso muito claro dentro do nosso coração. Mas também, irmãos, quando nós oramos, mas não perdoamos, Deus não responde às nossas orações. Isso é em quarto lugar. A palavra de Deus diz em Marcos capítulo 11, versículo 25 e 26. Marcos capítulo 11, verso 25 e 26. A palavra de Deus diz: e quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Até Jesus ensinou, né? Se você chega ao altar de Deus para dedicar ao Senhor a sua oferta e você tem algo contra alguém, deixa no altar a tua oferta, vai a Ele e reconcilia-te com Ele. Porque, irmãos, guardar mágoa faz mal para os relacionamentos, mas faz mal também para o nosso relacionamento com Deus. Como é que você vai orar? Você já pensou um pastor amargurado? Um pastor que guarda mágoa? Irmão, no ministério você é alvo de injustiça muitas vezes. As pessoas te tratam de modo, pessoas que você ajuda, voltam-se contra você. O ministério tem muito isso. Mas nós não podemos deixar que mágoa guarde lugar no nosso coração. Já pensou você celebrar a ceia do Senhor com problema com um irmão da igreja? Já pensou, o pastor não fala com fulano?
O pastor é brigado com isso. Como é que ele prega à noite num púlpito? Como é que ele prega a palavra de Deus? Assim como nós. Deus não ouve, ouça, Deus não ouve orações de pessoas que não perdoam. Porque se você não perdoa, é porque você não erra. E se você não erra, parabéns, você é a quarta pessoa da quadrindade. Inventei agora essa palavra. Porque se não perdoa é porque não erra. Não é assim? Mas se erra, então perdoe quem erra com você. Ou vai ficar guardando mágoa. Ou vai ficar tomando veneno, querendo que o outro morra. Perdoar não é um sentimento. Eles dizem, mas eu não sinto desejo de perdoar. Deus não está perguntando se você sente ou não sente. Você tem que esquecer a dívida, você tem que liberar essa pessoa, mesmo se você não sente. Porque é uma ordem do Senhor. E na oração que nosso Senhor nos ensinou, ou naquela diretriz de oração, Ele diz, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós. Aí Deus diz, não, você não perdoa. Você entendeu? Deus não ouve oração de gente assim. Quinto, quando oramos, mas estamos gerando problemas conjugais, Deus não ouve as nossas orações. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. A palavra de Deus assim nos diz. É um texto bem conhecido pelos homens. 1 de Pedro 3, versículo 7. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Trate sua esposa com dignidade, porque senão Deus não vai te ouvir. Deus não ouve oração de maus maridos. Simples assim. Então o casamento deve ser preservado, essa união preservada em santidade, em unidade e em coerência. E Deus ouve a oração de um bom marido. Sexto, quando oramos, mas somos incrédulos, Deus não ouve as nossas orações. Hebreus capítulo 11, verso 6. Ora sem fé, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia e é galardoador. Se aproximar de Deus sem crer, como é que você vai orar sem crer? Ore crendo. Tiago nos diz, não é, em capítulo 1, versículos 6 e 7, falando da sabedoria, peça a Deus não duvidando. E nós temos que orar com essa postura, irmão, de fé, de confiança. E se Deus não fizer o que estamos pedindo, Deus terá feito o melhor. Peço que vocês orem por uma irmã em Cristo, lá de Buritirama, a irmã Maria José. Hoje foi a sua cirurgia, lá no hospital de Brasília. Os médicos abriram e fecharam. Eu falava com o esposo dela, irmão Valmir. E eu dizia a ele, nós não entendemos, nós não sabemos. O que Deus está fazendo. Mas nós confiamos que Ele sabe o que faz. Então não vamos murmurar, não vamos questionar, enquanto há vida, há esperança, vamos continuar orando. Porque não sabemos o que Deus está fazendo, mas sabemos que Deus fará o melhor. Isso é orar com fé, não duvidando. Sétimo e último, quando oramos, mas somos desobedientes, Deus não ouve as nossas orações. Provérbios 28, versículo 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, olha que coisa forte, Provérbios 28, verso 9. Olha que coisa.
Provérbios 28, 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Meu Deus do céu. Que coisa dura. Irmãos, Deus ama a obediência. E Deus honra os obedientes. Lá em Deuteronômio, capítulo 1, Deus manda que a nação de Israel suba contra os amorreus. Perdão, não suba contra os amorreus, não lute contra eles. Mas aquela nação desobedeceu a Deus e foi à batalha. E foram derrotados, desobedeceram a Deus, foram derrotados. Aí depois vieram lá choramingar para Deus e Deus disse: eu não vou ouvir vocês. Vocês são desobedientes. Porque a gente erra, irmãos. Nós falhamos. Mas há pessoas que fazem da desobediência a sua prática de vida. Eles são desobedientes por natureza. São obstinados na desobediência e Deus não ouve gente assim, porque o prazer de Deus está na obediência. Os obedientes terão dificuldades, terão lutas, mas terão a boa mão de Deus por eles. Os desobedientes terão dificuldades, terão lutas, mas Deus não estará com eles. Zacarias capítulo 7, versículo 3. E eu encerro. Zacarias 7,13. Zacarias 7,13. Diz assim: e aconteceu que assim como ele clamou, e eles não ouviram, também eles clamaram, e eu não ouvi, diz o Senhor. Deus está dizendo àquele povo: eu enviei o meu Espírito através do meu profeta para falar a eles, e eles não quiseram me ouvir, ou seja, foram desobedientes. E Deus encerra o versículo dizendo: eles clamaram, e eu também não os ouvi. Só tem uma oração que Deus responde de gente desobediente, é a oração de arrependimento verdadeiro. Aí Deus ouve. Mas qualquer outro tipo de oração. Então, irmãos, nós devemos nos sentir incomodados e olhar para o nosso coração e pensar com muita honestidade. Quando eu vou orar ao Senhor, eu observo essas questões relacionadas à oração, porque, irmãos, orar é como Elias lá naquele monte preparando o altar. A Bíblia diz que Elias consertou o altar. Antes de sacrificar, o altar estava quebrado. Orar é consertar o altar. É deixar o altar em ordem. E ele clamou ao Senhor, e a Bíblia diz: fogo desceu do céu. Então vamos orar de uma maneira que agrade ao Senhor no nosso dia a dia. Amém ou não? Porque o desejo de Deus não é cerrar os seus lábios e não responder. Não é tapar os seus ouvidos para não responder. Não é, irmãos, encolher as suas mãos para não agir. O desejo de Deus é atuar na vida do seu povo. Mas é importante que seu povo haja da maneira como agrada a Deus. E o Senhor Deus nos ouvirá. Amém, meus queridos? Vamos ficar em pé? Ó Deus, que o Senhor nos ajude nessa palavra de alerta para todos nós. Que o Senhor não é um ídolo manipulável, mas o Senhor é Deus dos deuses e Senhor dos senhores. E, meu Deus, nos ajude a agradar o Senhor, que as nossas orações sejam respondidas por Ti, mediante, meu Pai, a situação do nosso coração. Por isso te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bom, Lauro, nos dirija numa primeira estrofe de um hino, por favor.